Bom dia, bom domingo a todos. A gente inicia hoje a segunda conversa a respeito do tema A Morte e o Morrer, e essa nossa conversação é, na verdade, uma discussão do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e uma médica, geriatra, paliativista, extremamente humanista, extremamente conectada nas coisas do espírito. E como a gente falou na conversa passada, ela trabalha com pessoas que vão morrer, que somos nós. Nós somos pessoas que vamos morrer. E a dimensão do trabalho dela é extremamente ampla e magnetiza, atrai sem números de profissionais, de pessoas que vivem esse momento que se aproxima da morte. Bem, quero agradecer. Hoje eu não fiz uma lista, mas eu tenho bem guardado aqui. Agradecer à Escola Jesus Cristo por permitir o estudo de um tema, de um livro não espírita dentro de uma instituição espírita. Quero agradecer a Pedro, meu sobrinho, que me ajuda nessa conexão com esses mecanismos virtuais que facilitam bastante. Quero agradecer a doutora Ana Cláudia Quintana, que nos permitiu, que nos está nos acompanhando, com comentários, com bastante força, para que tudo corra bem. Agradecer ao público da escola, que permanece ligado nessas nossas transmissões, e o público de fora, um público não espírita, que aceita entrar numa instituição espírita para estar junto com a gente. Então a gente vai fazer a transmissão já da parte de hoje. Espero que tecnicamente funcione bem. Bom, então é um ciclo de estudos do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Então, ao contrário do que aconteceu na primeira semana, que é um estudo da história, do início do envolvimento dela com o tema, o nosso estudo de hoje é um estudo mais técnico, mais descritivo sobre o processo da morte e sobre o processo do morrer. Então, esse processo do morrer, a gente vai estudar aqui de uma maneira assim, muito interessante, um ponto de vista muito próprio. A dissolução dos 4 elementos é uma forma de visão oriental em relação à morte do corpo físico, o medo da morte que nós temos, algumas questões sobre o tempo e, no final, uma observação muito simples sobre o que seria esse bilhete da plataforma, né? A doutora Ana... Só um minuto.
A doutora Ana, ela começa um dos teus textos e ela diz que durante o processo complexo de cuidar de um ser humano em todas as suas dimensões, ela confessa que não sabe por que as pessoas morrem. E ela confessa que ela não vai saber nunca. Mas mesmo assim, sem esse conhecimento teórico a respeito da morte das pessoas, e durante a presença dela diante dessas pessoas que estão morrendo, ela sabe, mesmo sem conhecer a complexidade de tudo, que existe um bom motivo para ela estar ali, na beira do leito. E aí é a grande conclusão que ela chega, que se ela está diante de uma pessoa que está morrendo, ela tem muita coisa importante para fazer naquele momento sagrado da vida daquela pessoa. E qual é o meu papel nesse encontro? Estou ali porque tenho que estar. Eu me reporto muito quando ela diz isso, eu estou ali porque tenho que estar, com a expressão que Maria usou diante do anjo: faça-se em mim conforme a sua vontade. Então, um profissional ou alguém ao lado de alguém que se vai é alguém que diz: eu estou aqui porque eu tenho que estar. A gente vai falar um pouco, então, dentro deste processo, onde a gente está ao lado de alguém porque a gente tem que estar. A gente vai falar sobre o que é o processo de morrer, a forma como o corpo se desliga dessa natureza terrena. É interessante ir acompanhando a sequência de pensamentos que começa com acompanhar alguém no momento da sua morte. É a experiência mais íntima que podemos experimentar junto ao outro ser humano. Nada pode ser mais íntimo que acompanhar alguém no processo ativo de morrer. Nada pode ser mais íntimo que acompanhar alguém no processo ativo de morrer. Então, nessa frase pequena, tem um detalhe que fala da intimidade entre nós e nós mesmos, nós e quem está morrendo, mas tem um detalhe que a gente tem que ver aqui, no processo ativo de morrer. A morte não é um processo, como a gente se refere muitas vezes, um processo de desligamento, como tirar um ventilador da tomada. Existe um processo ativo de morrer, ou seja, o corpo, no momento da morte, está tomando iniciativas, está agindo para que ele morra. Não há simplesmente uma perda, um esvaziamento da energia como que vai para um ralo. Existe um processo ativo e é aí é que a gente entra como apoiador e envolvido nesse processo que é, como a gente vai ver aqui, um processo ativo. Então, nessa hora, como a gente tem que estar ali, é o momento de buscar sentido de estar ao lado daquele pessoa que está morrendo. E quem está morrendo buscará o sentido de estar ali. Virão questionamento dos pesos, dos fardos, dos medos, das culpas, das verdades, das ilusões, tudo ali exposto de um jeito verdadeiramente nu. Então, estar ao lado de alguém que está morrendo, é preciso que se encontre algum sentido, né? E esses questionamentos vão aflorar de um jeito nu, de forma que estes questionamentos façam sentido. E aí é uma visão que ela tem, que a pessoa que está morrendo está nua, está liberta de todas as vestes físicas, emocionais, sociais,
familiares e espirituais. E por ela estar nua, ela consegue também nos ver da mesma forma. Estar ao lado de alguém que está morrendo é desnudar-se também. Não há conexões entre quem está morrendo e o mundo lá de fora, né? Então, essas nossas grades, essas nossas prisões sociais, semana que vem a gente vai falar dos zumbis existenciais, a gente que carrega a morte inteira em nossas vidas. Durante o momento da morte, a gente se desprendeu destas vestes físicas, das nossas vestes emocionais, das nossas vestes sociais, mesmo das vestes familiares e espirituais. E a gente consegue estar nu e consegue ver quem está com a gente também de uma maneira desnuda. E olha, isso torna quem está morrendo detentor de uma habilidade única de ver, né? E porque a gente está ao lado dessa pessoa, a gente também é visto dessa maneira completamente desconectada dessas outras coisas. Num outro texto dos teus livros, não é exatamente nesta sequência, ela diz uma coisa que combina absolutamente com isso. Você quer um conselho sábio a respeito da sua vida? Peça a alguém que está morrendo. Esse sopro vital de sabedoria, bem perto na hora da saída, emerge para a consciência e ilumina os pensamentos com uma luz divina, uma lucidez absurda. Então, a gente vai falar sobre o sopro vital no momento da morte, e a gente percebe que, através desse processo ativo da morte, uma revitalização de tudo que você é, um retorno de você ao seu verdadeiro eu, naquele momento derradeiro da sua vida, de certa maneira, emerge para a sua consciência e ilumina seus pensamentos. E a partir dali, através de uma clareza que não se repete durante toda a nossa vida, os conselhos sábios são dados livres de qualquer conexão com tudo que o atrapalha, né? Agora, esse processo ativo, esse processo da, 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 do caminhar do corpo para a morte, dura quanto tempo? Na verdade, não se sabe. Ora, se a gente não sabe quanto tempo vai durar o processo do desligamento do corpo dessa existência, a única coisa que nos resta é esse não saber, e isso nos permite viver o momento presente. E isso faz com que, ao viver o momento presente, numa situação desligada de todos os vínculos sociais, emocionais, familiares, a gente possa experimentar a plenitude. Então, o que seria a plenitude? A percepção da plenitude é estar ali com pensamento, sentimento, atitude e corpo, todos juntos, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então veja você que é uma oportunidade única, porque eu posso hoje estar aqui pensando na alta que eu vou ter que dar para o paciente daqui a 1 hora, pensando em não me atrasar porque eu tenho um período para falar desse tema, pensando na dor de dente que eu estou sentindo, ou no processo que eu tenho que fazer lá no meu carro lá embaixo. Então eu não estou pleno hoje aqui. Nós não estamos plenos em cada lugar, em cada hora que a gente ocupa, mas ao morrer, ao estar acompanhando, a gente recebe a possibilidade de experimentar essa plenitude, pensamento, sentimento,
atitude e corpo, tudo junto, ao mesmo lugar e ao mesmo tempo. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento, então, de plenitude da nossa vida. E essa plenitude é alguma coisa que ocorre de maneira muito rápida e muito passageira. Então você não vai ter essa oportunidade de plenitude repetida no momento que você deseja. Você é, de certa maneira, conduzido àquilo por estar presente no momento daquela morte. Então, a morte do outro ou a nossa é uma experiência rara, às vezes até única em toda a nossa vida. E é nessa experiência que a gente tem a oportunidade de estar verdadeiramente presente na nossa vida. Isso explica para mim, esse texto explica para mim a, 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 a tradução do título do livro que a gente está estudando. A morte é um dia que vale a pena viver. A primeira impressão do leitor distraído, do leitor completamente sem percepção, é achar que a morte vale a pena. Na verdade, é este dia, aonde esta conexão com nós mesmos será uma realidade, é este dia que a gente precisa fazer com que valha a pena ser vivido, porque é uma oportunidade rara. Então, a gente começa a falar da dissolução dos 4 elementos, e os orientais falam desses 4 elementos da natureza, que seriam a água, a terra, o fogo e o ar. E nós somos partes dessa natureza. Então, também em nós existem representações dos 4 elementos que compõem a natureza, que são a terra, a água, o fogo e o ar. E é no momento da morte, durante o processo ativo de morte, durante as ações que o nosso corpo desenvolve para culminar com a morte, né, é que existe o que é chamado, em algumas culturas, de dissolução desses 4 elementos que a gente recebe, o nosso corpo físico recebe da natureza para o momento do nascimento. E a gente vai ver isso aqui durante o tempo. Vamos falar da dissolução da Terra. Então, o primeiro dos 4 elementos é a Terra. E essa dissolução da Terra é a dissolução física, concreta, na pele, é o corpo. O corpo se torna inerte, o corpo já não atua mais como atua o meu, que estou em plena utilização do fenômeno da vida. Então, ao longo do processo da doença, essa dissolução vai acontecer mais rápido ou menos rápido, dependendo da agressividade da doença. O corpo começa a desintegrar. Então, o corpo vai perdendo a sua energia vital e você vai perdendo aquela capacidade de utilização do corpo em todos os seus potenciais. A partir da dissolução do corpo, aquele corpo já está, então, entregue para seu cenário desse momento, a gente passa a viver a dissolução da água. É uma coisa interessante, porque que a gente ouve sempre, o tempo inteiro, dizer que a gente é feito 70% d'água, e etc. e tal, mas como no momento da morte, como no processo ativo de morrer, a gente já não vai utilizar o corpo da maneira que a gente utiliza, a água passa a ser devolvida na natureza. Então, nós deixamos de precisar de tanta água, a gente fica um pouco mais desidratado em relação ao nosso dia normal, o nosso xixi diminui, a produção de fluidos corporais, secreção, enzima, brônquio, a nossa saliva, a gente perde, e isso é muito mais confortável
porque você passa a obedecer uma regra de dissolução da água. Então, a gente está desidratando, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é se adaptando à nossa nova realidade. Quando a gente desentende isso e tenta hidratar, isso clinicamente, dentro dos hospitais, do atendimento, quem está morrendo através de uma infusão de líquido, a gente gera nessa pessoa um desconforto insuportável. Desconhecer esse processo ativo de morte, oferecer mais líquido, porque identifica que ele está desidratado, vai tentar fazer os rins que estão parando de funcionar e esses rins respeitam o processo de dissolução da água. Então ele para de fazer mais urina, independente do fato de você hidratar. Então ela conclui que lutar contra esse processo de dissolução torna inviável uma morte natural. Aí a gente só imagina a luta de um corpo que morre contra muita a saga da luta desse corpo contra as intervenções que atrapalham, mas não conseguem impedir nada. Então, tentar reagir contra um processo ativo de morte é uma perda, é uma luta perdida e só vai causar sofrimento e dor. Eu sei que esse é um assunto muito técnico, que interessa basicamente aos profissionais, mas é bom que nós consigamos perceber que isso tudo ocorre dentro de uma ordenação da natureza, né? Agora, existe também, talvez Flávio possa nos ajudar, os psiquiatras, as pessoas que falam do funcionamento da alma, também nessa dissolução da água, existe um comportamento muito característico. As pessoas tendem a ficar mais introspectivas. Então, como a gente não tem o tempo de duração desse processo de dissolução nas suas diversas fases, uma pessoa introspectiva gera questionamento. Nossa, você não pode desanimar, você tem que lutar, você tem que ter fé, você não pode desistir. E aí se entende a necessidade, por exemplo, de passar um antidepressivo, porque hoje a gente vive uma vida tão dinâmica que você não pode ficar quietinho e pensativo numa sociedade. Isso é questionado, e aí, como tudo hoje é feito em resposta, né, estar quietinho é estar deprimido e pode-se usar o antidepressivo, né? Na verdade, essa atitude demonstra como que nós, na nossa vida atual, no nosso mundo contemporâneo, não nos permitimos olhar para o sentido de tudo que está acontecendo e buscar a essência da vida. Mas, independente do uso desses antidepressivos, o processo de dissolução acontecerá com todos nós. Então, na verdade, o processo de dissolução não impede o processo do uso do antidepressivo não impede a dissolução desse elemento água. Veja, se você trata medicamentosamente esse processo de interiorização da pessoa nessa hora, o que você faz? Você protege que essa pessoa sofra ao revistar seus caminhos e escolhas e toda a sua trajetória que ele teve durante a vida.
Claro, né? A pessoa está diante de uma sedação química, de um processo antidepressivo químico, então ele não vai passar por esse processo. Da mesma maneira, ao não passar por esse processo, você impede que essa pessoa consiga ser feliz e se realizar com o que restou a ele desse processo de revistamento de toda a sua trajetória. Então, na verdade, é como se você trouxesse que esses estímulos emocionais envolvidos num papel celofane, e aí você impede com que esse paciente sinta o que quer que seja. É vazio o que você oferece a ele. Não sente frio, não sente calor, não sente emoção, não sente nada. Então, esse processo, na verdade, isso significa que esse processo de interiorização, de aparente tristeza que vai ocorrendo na pessoa que está morrendo, na verdade, é uma interiorização onde aquilo ele vai passar em revista toda a sua vida, e através dessa revista, a gente vai ver agora daqui a pouquinho, existem alguns momentos em que ele vai te perdoar, ele vai se perdoar, ele vai se despedir e ele vai sobrar para ele o que realmente importa na última passagem da vida dele, né? Você não trata, e a família diz, nossa, você não está reagindo àquilo, existe uma preocupação. Então seria essa diminuição do ritmo uma falta de reação? Não, não seria. Ele está reagindo. E olha que interessante, ele está reagindo internamente. Essa pessoa que deixa de se fazer uma manifestação mais aparente em relação à vida externa, ele está sofrendo um grande processo ativo. Olha só, existe uma reação ativa interna, não é um desligamento, não é uma perda, não é um escoamento, muito pelo contrário, é um processo ativo de reação, e como nunca, em nenhum momento da vida dela, ela está mergulhada, buscando a si mesmo dentro da própria essência. Sabe aquela coisa de você não interromper quem está numa função muito importante? Eu me lembro de papai contando que uma vez ele estava no Rio de Janeiro, encontrou Manuel Bandeira do outro lado, ele não interrompeu Manuel Bandeira, porque Manuel Bandeira, ele era fã de Manuel Bandeira poderia estar pensando um momento. Nesse momento, se você interrompe através de intervenção pesada e inoportuna, você impede que essa pessoa mergulhe internamente dentro da própria essência. É esse aprofundamento dele dentro da própria essência que acontece no meio da dissolução da água. É aí que, ao se aprofundar, começa a dissolução do fogo. E olha que interessante, é desse aprofundamento que o paciente emerge pleno. A gente está falando de quem está morrendo, e a expressão utilizada foi que desse aprofundar-se, o paciente emerge pleno. Porque na dissolução do fogo, cada célula toma consciência que o tempo está acabando. O tempo está acabando, mas ainda é tempo de vida. O tempo não acabou. Está acabando. Eu tenho pouco tempo. E se eu tenho pouco tempo, existe tempo para que cada célula seja protagonista da própria vida. Então, na dissolução do fogo, é quando a gente encontra, olha que visão incrível, o espaço de manifestação mais pleno da vida. A gente está encaminhando para o fim, mas agora o caminho fica mais belo e cheio de vida. Se cada uma das suas células
percebe o fim, podemos pensar então, ora, se a célula do coração, se a célula dos olhos, se a célula do pulmão, se a célula da pele, dos ossos, percebe que está chegando ao fim, você imagina que naturalmente, dentro das suas leis miseráveis, existe um caos e um desespero, um estado de pânico celular, um colapso absoluto. Isso é talvez como seria o mundo se o homem fosse o seu gerenciador. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Uma conexão com a consciência celular. E olha que eu estava ouvindo ontem um vídeo que a Ana passou para um dos nossos grupos, onde diz que a célula é nós somos uma grande galáxia, nós somos um grande universo celular, né, molecular, enfim, vive entre nós uma grande, absurda variedade de vida. E essa consciência celular está em confluência uma com a outra, e aí, como a célula tem consciência do seu fim, ela vive um tempo de harmonia e equilíbrio. Tendo consciência que o seu tempo está acabando, cada célula, olha que interessante, procura mostrar pela última vez nesse tempo que tem o seu melhor estado de funcionamento. Durante a vida, onde a gente executou papéis secundários, agora nós somos protagonistas da nossa própria história. Cada célula adquire, nesse momento da interiorização, da dissolução da água, uma vez que já não há vida externa para gastar, uma vez que a gente está pleno naquele momento da morte, cada célula procura mostrar, pela última vez no tempo, o seu melhor estado de funcionamento. Os hepatócitos são exemplares, o pulmão, a melhor troca gasosa, o cérebro, os neurônios viveram adormecidos por toda a vida, despertam e dizem, deixe-me ver o que está acontecendo. De repente, todo o corpo funciona bem. Quem já não acompanhou alguém que está morrendo, que passa a funcionar bem momentos antes do momento final? É a chamada visita da saúde, a melhora antes da morte. A bela força da última chama da vela, e a gente já ouviu falar que é o sorriso da morte. Então, o que é esse sorriso da morte, senão a dissolução do fogo? A dissolução do fogo traz para aquele ser humano que morre a oportunidade de se perceber que veio ao mundo para ser humano. E aí, em outro texto, em outra parte dos seus textos, ela diz que é a única espécie precedida por um verbo, porque a vaca é vaca, o boi é boi, o gato é gato, o cachorro é cachorro, mas o humano precisa aprender a ser humano. E na dissolução do fogo, para alguém que não teve em nenhum momento de uma vida a possibilidade de viver essa função de ser humano, a dissolução te dá uma oportunidade de ser humano no seu capítulo final. E essa pessoa tem a chance de mostrar ao mundo o motivo que a trouxe aqui, que é o amor. Então, a gente chega a uma conclusão universal. A dissolução do fogo mostra que nós viemos aqui, numa linguagem espírita, a gente se encarnou para caminhar na amorosidade. Não importa quanto lixo você leva dentro de si a vida inteira, quando esse fogo se dissolve, esse lixo é transformado em amor. Não importa quem ela seja, ela recebe na oportunidade da dissolução do fogo a oportunidade de mostrar ao planeta que o planeta é melhor porque ela existe.
ou ela existiu. Ela existe porque ela ainda está atuando em você que está ao lado dela. Então a existência dela ganha uma verdade, uma significação fantástica. A criatura mais trash que você já conhece, a pessoa mais lamentável, de existência mais lamentável, vai ter na hora de morrer, diante de um sorriso seu, uma chance incrível de ser uma pessoa melhor. Gente, que situação. Mesmo aquelas pessoas que morrem de morte não anunciada, acidentes, catástrofes. Eu trouxe um exemplo de um livro escrito por uma psicóloga sem fronteiras que visitou o mundo em situações de catástrofes, inundações, terremotos, pestes, e muitas vezes a única coisa que ela tinha a oferecer para as pessoas que estavam se despedindo é a presença e o sorriso dela, e ela tem certeza que ela ajudou para as pessoas, sem absoluta condição de fazer absolutamente mais nada por essas pessoas, a possibilidade dessas pessoas partirem melhor nesse último momento da sua história. É um livro muito interessante de ler. E é nessa dissolução do fogo, como a gente tinha falado anteriormente, é que a gente tem possibilidade das nossas atitudes se converterem no amor que eu sinto por alguém, no conhecimento de eu ser amado por alguém, na função elementar do perdão e de ser perdoado, do agradecimento e do despedir-se. É neste momento que o corpo, através de uma sintonia das células com o tempo limitado que elas têm, que elas reacendem e o fogo está dissolvido. Não há um tempo, cada um tem seu tempo, e nesse tempo a gente não deve fazer intervenções necessárias. Esse tempo de melhora complexa, de experimentar a amorosidade, expressando a pessoa que se é em sua essência, mostrando a que veio nessa vida, é o tempo mais consciente do processo ativo de morte. Eu me lembro de uma situação que eu vou falar agora, mas dissolvido o fogo, o encontro verdadeiro com a sua essência, a pessoa descobre o sagrado que há no mais profundo espaço dentro dela. Às vezes sagrado que foi sufocado por uma vida inteira. Então, nesse momento, o sopro vital que corresponde ao elemento ar, que nos foi emprestado para que realizássemos a nossa missão na Terra, é concluída a missão com a dissolução do fogo e chega a hora da dissolução do ar. Eu vou lembrar, durante a realização desse processo, por ser pediatra, eu acompanho pouco, muito pouco, é ocasional, mas eu me lembro de Adriana, que é filha de Joêmio e Eliette, que eu acompanhei ela nos momentos que antecederam, e eu perguntei para ela: Adriana, quer algum recado para os seus pais? Ele está perguntando se você quer uma televisão aqui na UTI, um cobertor. Diz a eles que eu os amo muito. Então, ela já estava desligada de todos esses processos e conseguiu falar justamente da amorosidade dela com a família, né? E após isso, a gente vai devolver o ar que foi o sopro de vida que a gente recebeu ao nascer. E aí é uma fase de agonia, e a gente sabe como é morrer. Na dissolução do ar, a gente percebe que aquele processo já acabou, aquele processo da dissolução do fogo chega ao fim, e existe uma percepção da morte iminente. O corpo está doente, a dissolução da terra, a gente vai
atrás de inúmeras formas de tratamento, quimioterapia, etc, etc. Na dissolução da água, mesmo entendendo isso, a gente tenta tratar com antidepressivo sem melhora. Na dissolução do fogo, a gente tem a percepção de que houve uma recuperação, e então a gente chega na dissolução do ar, onde esse corpo devolve o sopro vital. O ar sai pelo mesmo caminho por onde entrou. Existe uma percepção de agonia respiratória, e aí não se contamine com aquele processo de agonização, senão quem vai entrar em agonia respiratória é você, ao invés de você passar serenidade para quem está vivendo aquele processo, que é o processo, parte final da encarnação, parte final da vida física que se parte. Quanto tempo? Mais uma pergunta. A gente não sabe quanto tempo vai durar. E esse não saber nos traz a oportunidade de vivenciar. Eu acho que esse slide está repetido, mas eu vou ler de novo. Esse não saber nos traz a possibilidade de vivenciar o momento presente. Ele nos traz a oportunidade de experimentar plenitude. Quando dizemos que nos sentimos plenos, é porque estamos com o pensamento, o sentimento, a atitude e o corpo todos juntos, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento de plenitude da nossa vida, algo que ocorre rápida e fugazmente. A morte do outro ou nossa será uma rara ou até única experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida. Então, assim, essa conclusão é tão forte que eu acho que nem... até a repetição do slide é bom para a gente reafirmar isso. É um momento único que a gente deve aproveitar, porque ele não vai se repetir. E a gente fala um pouco do medo da morte. E é estranho que muita gente tem medo da morte, e aí, com medo da morte, bebe além da conta, fuma além da conta, trabalha além da conta, reclamam além da conta e sofrem por conta disso tudo além da conta. Então, vivem de forma insuficiente, na verdade, não são pessoas medrosas. Elas são pessoas corajosas, porque elas têm medo e correm ao encontro da morte. Então, se você tem medo da morte, seria necessário um medo mais responsável. A gente vai usar a pandemia como exemplo. Eu tenho medo da pandemia e me aglomero, né? Eu tenho medo da pandemia e não me cuido. E não me cuido, não cuido do outro também. Quem sabe poderíamos dizer que deveriam ter respeito pela morte. O medo não salva ninguém da morte. A coragem também não, mas o respeito traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. A gente pode até acreditar que engana a morte, mas a gente não engana a morte, porque a gente não morre só no dia da nossa morte. A gente vai morrendo. A gente morre cada dia que a gente vive, mesmo estando consciente ou mesmo sem a consciência de que a gente está vivo. Mas a gente morre mais depressa cada dia que a gente não tem essa consciência. Porque a falta de consciência da morte nos conduz a escolhas complicadas, escolhas confusas e escolhas truncadas. Então, isso torna a nossa morte mais apressada. A gente morre antes da morte, quando nos abandonam. E a gente morre depois da morte, quando nos esquecem. Fisicamente é isso que acontece. Todos nós vamos morrer. Mas durante a vida, a gente se prepara para todas as possibilidades que ela pode proporcionar. Então, a nossa vida
é um sonho de futuro e uma luta para atingir esse futuro. Sonhos tão humanos de ter uma carreira, uma família, um amor, vários amores, filhos, casas próprias, viagens, ser alguém na nossa vida ou não, ou na vida de alguém, buscamos orientação somente para as coisas mais incertas, porque, na verdade, a nossa carreira vai ter sucesso, o nosso amor a gente vai encontrar, a gente vai ter filho, vai ter emprego, vai ter dinheiro, vai ter casa na praia. Quem garante? Ninguém garante nada. Mas, como dizia Fernando Pessoa, não me venha com conclusões, a única conclusão é a morte. A morte é garantida. Então, quanto tempo a gente vive, diploma, qual o tamanho da família, do número de amores e de casas e etc., com ou sem isso, com ou sem dinheiro, a morte vai chegar ao final de tudo. E por que que a gente não se prepara? Por que que a gente não conversa abertamente sobre essa única certeza? E é interessante, e aqui eu digo um pensamento, o espírita especialmente fala muito da morte o tempo inteiro, mas a gente não fala da nossa própria morte. Não é um assunto tão, tão corriqueiro e ele é pesado. Vamos falar de alguma coisa mais leve, vamos trocar de assunto. Ai, não vamos pensar nisso agora, não. Não, a gente tem muito tempo ainda pela frente. A gente se mistura ao pensamento comum. Então, na verdade, ser espírita não nos torna mais familiarizados com o assunto de morte, a não ser pelo fato da gente olhar a morte de uma maneira mais específica, mas isso a gente ainda não assimila dentro do coração da gente, né? Na verdade, a gente precisa perder esse medo, mas tem preconceito, tem fragilidade, que falar disso expõe, e isso é maior do que a nossa vontade de não ter mais medo. Então, olha que frase incrível que eu pensei muitas vezes em como comentar. Existem tempos na nossa vida onde as palavras não chegam, tempos onde entramos em contato com o que há de mais profundo em nós mesmos, buscando respostas, sentidos, verdades. O tempo de morrer é um desses momentos. Existem momentos na vida onde as palavras não chegam. Então é difícil descrever ou falar alguma coisa desses momentos através de palavras. A gente usa a expressão eu não tenho palavras para exprimir o que estou sentindo. A morte é um desses momentos. E olha que eu acho interessante que ela volta, continua dizendo, e eu vou fazer uma conclusão aqui interessante, que a morte é um espaço onde as palavras não chegam. E ela diz, na sequência do texto, que há momentos em que ela viveu acompanhando pacientes na sua fronteira da vida que jamais poderiam ser traduzidos fielmente em palavras. Gente, a gente não está falando de uma pessoa que experimenta a morte ocasionalmente. É uma pessoa que acompanha pessoas que vão morrer. Uma pessoa que produziu um livro ano passado chamado Histórias Lindas de Morrer, onde ela conta a história, inclusive, de pessoas do seu laço familiar. E mesmo com essa experiência, com essa abordagem em relação às pessoas que vão morrer, ela assume textualmente que há momentos em que ela viveu acompanhando pacientes na sua fronteira da vida que jamais poderiam ser traduzidos fielmente em palavras. E isso mostra a dimensão do processo da morte, mesmo para aqueles que acompanham a morte. E aí, a melhor palavra que traduz isso é que o momento da morte é indizível, não consegue ser dito, é inominado, né? Não há
algo que o defina. Na vida humana, talvez somente a experiência de nascer possa ser tão intensa quanto o processo de morrer. É por isso mesmo que tememos tanto esse tempo. Ele é forte demais para cada um de nós. O mais inquietante é que todos nós vamos passar por esse momento, ou acompanharemos a morte de quem amamos. Então, embora ela não seja pediatra, ela fala da experiência de nascer, e eu não conversei sobre isso com ela, mas ao nascer você recebe a terra, que é o seu pequeno corpo embrionário, depois você recebe a água, que é o aumento das suas funções, depois você recebe o fogo, que é a percepção do corpo físico já dentro da barriga da mãe, de todo o ambiente em volta, e ao nascer é o sopro da vida com a primeira respiração. Então, você recebe os 4 elementos durante a geração do seu corpo físico e devolve, durante a sua morte, esses 4 elementos para a natureza. Né? E aí, concluindo, algumas observações sobre o tempo. E é muito interessante, porque quando temos a experiência do tempo, o que determina o significado do que foi vivido é como foi vivido. O tempo confere sentido àquilo que foi sentido, independentemente do ocorrido. Então, o tempo, na verdade, a experiência que a gente tem com ele é como nós vivemos cada momento. Eu vinha pensando assim, o ano passou muito rápido. O ano passou muito rápido porque você não se... Ou você significou demais o tempo do ano passado pelas grandes crises, então o tempo não terminava, porque ele foi vivido intensamente. Então foi o tempo que conferiu sentido. Quando a gente morre devagar, a gente tem mais tempo para pensar na morte. E é isso que a gente teme. A gente não quer tempo para pensar na morte. A história da morte, durante a história da vida humana, a gente aprendeu isso em alguma das aulas, que na pré-história você não tinha tempo de pensar na morte. Você era devorado subitamente por um dinossauro ou por um desmoronamento, e a sua vida era curta. E a partir do momento que você foi ficando com a vida cada vez mais longa, e aí você imagina os dias de hoje, onde os mecanismos de cuidado estenderam demais a vida em relação ao que era há milhares de anos atrás, sobrou tempo para a gente pensar na morte. E isso é, de certa maneira, assustador. Porque no processo de morte, a gente... no processo de morte, esse tempo de vida é distanciado, onde a gente está consciente, capaz de decidir o que fazer com esse tempo. A percepção de morrer traz a consciência de que nada do que a gente tem e conquistou vai ficar conosco. O nosso tempo por aqui não voltará, pois não é possível economizar tempo, poupar tempo. Gastamos tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários. Então, vale aí uma reflexão para o tempo que a gente tem enquanto a gente conversa sobre isso. O nosso tempo, ele está passando, a gente não consegue poupá-lo quando a gente gasta com bobagens, e que eu acho interessante esse termo, sofrimentos desnecessários. Então, os sofrimentos desnecessários são sofrimentos criados sem nenhuma função útil para a nossa vida evolutiva, ou seja, para a amorosidade que a gente veio cumprir nessa terra. A maioria de nós chega a ser até ser perdular em relação ao gasto com o tempo. E não há como se apegar ao tempo.
tempo você gasta. Você se apega às pessoas, às roupas, ao dinheiro e ao carro, bens materiais que você compra e leva para casa, mas você não consegue segurar e se apegar o tempo em relação a ele. A única coisa que a gente pode se apropriar é a experiência que ele nos permite construir o tempo todo. Então, cada momento que a gente vive oferece a gente a oportunidade de construir uma experiência válida, da qual a gente se apropria e a qual a gente usa na nossa história. Isso é a única coisa que, na verdade, a gente tem. O restante, a gente se apega e devolve, não fica com a gente. A experiência do tempo pode passar despercebida, nem vi o dia passar, mas podemos viver um momento que dure 5 minutos e que seja tão incrível, tão essencial, que se tornará eterno na nossa lembrança, né? E nós vivemos isso. A intensidade da vivência do tempo é que faz esse tempo ser valoroso. E olha, a gente está falando no tempo da morte, a gente falou na dissolução dos 4 elementos, a gente falou da dissolução do fogo. É um tempo que se oferece para quem está partindo, onde esse tempo será essencial para a vida dele e também para a sua vida. Olha que interessante. A experiência da morte tem um imenso poder de transformação num curtíssimo espaço de tempo. E olha que interessante, porque às vezes você precisa encarar a morte como um laboratório incrível, dando sequência, um laboratório incrível onde funciona um acelerador nuclear de enfrentamento. Você conversa com a pessoa que está morrendo de manhã e de tarde ela já tomou todas as providências para a compreensão daquilo tudo. Já pediu perdão, já perdoou, já resolveu isso e aquilo e agora está tudo bem. 10 anos de terapia eu levei para entender coisas a meu respeito. Na iminência da minha morte, eu compreendo e tomo atitudes sobre o uso de capacidades das minhas decisões num tempo absolutamente acelerado. Quem você pensava que era, ou quem eu pensava que eu era, quem a família pensava que eu era, tudo pode mudar completamente no momento final. Então, esse catalisador, esse acelerador de percepções que a gente traz com a gente no momento da nossa morte, espanta a gente mesmo, espanta no sentido de impressiona, porque a gente passa a entrar em contato, pela dissolução do fogo, com o nosso verdadeiro eu, que muitas vezes está sufocado. Volto a falar, semana que vem a gente vai falar dos zumbis existenciais, por uma vida sem significação, que ganha significação através deste tempo final. Veja como que os assuntos se correlatam. A última impressão é a que fica. Como você se comporta na perda define a impressão que você deixará. Volto a lembrar o caso de Adriana, que foi hoje, naquela menina linda, a impressão que ela me deixou de uma menina que amava muito seus pais. E aí ela fala em perspectivas duais do tempo, que fala em espera e atividade, desejo e esperança, prece e ação ética. A espera por alguma coisa significa não fazer porque não depende de mim. A espera passa por uma percepção dolorida, por algo que vai acontecer no futuro. Estou esperando, mas não sou eu que vou fazer. O desejo e a esperança, o desejo é a busca de algo que não temos. Esperança
é uma espera modificada pelo otimismo. E é interessante em relação à esperança que ela pode acontecer a qualquer tempo. Eu fiz uma prova ontem, mas eu espero que o meu resultado seja bom. Eu tomei a última dose ontem e semana que vem vou fazer um novo raio-x. Então, a espera a espera é para o futuro, mas a esperança e o desejo podem significar uma esperança de eu vir a acontecer alguma coisa, ou mesmo uma esperança de algo que aconteceu no passado. Agora, interessante para a gente que fala muito em prece, é o conceito que a gente vê aqui em relação à prece e à ação ética, que é um espaço de comunicação interna com uma força maior que a gente e que nos torna poderosos. Feito tudo ao nosso alcance, a gente reza. Então, essa reza traz uma perspectiva de futuro bom. Uma oração, ela classifica aqui como uma atitude ligada ao passado. Uma meditação é uma atitude ligada ao presente. E uma prece é uma conexão com uma força maior, esperando que ela nos salve. Interessante é que a ação ética, ao percebermos que diante de alguém que está morrendo, a gente já tentou de tudo e não existe possibilidade de solução, a gente se conecta com essa força maior, com esse poder que existe dentro de nós e que nos leva a fazer pelo outro algo que está além da nossa vontade. Nesse momento, que o humano se torna divino, entregar nas mãos de Deus, aceitar e libertar por amor. Que aconteça o melhor e acontece o melhor. Então, ter uma ação ética diante da morte é algo nobre que a gente aprende nesse pequena descrição de conceito. Não nos está além das nossas vontades, nos tornando divinos e entregamos na mão de Deus. Isso é uma descrição do que acontece diariamente e de como isso transforma a vida das pessoas. Porque a gente vive uma cultura faltante, falta maturidade, integridade, realidade. A natureza, basta abrir os jornais, os noticiários de hoje e a gente entender o que é falta de maturidade. O tempo acaba, mas a maioria das pessoas não percebe que quando olha o relógio repetidas vezes, esperando o fim do dia, na verdade, estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e a sua morte se aproxime mais rápido. Mas o tempo passa no tempo dele, independente da torcida para apressar ou retardar sua velocidade. O fato daquela ansiedade, porque falta muito para chegar a 3 horas, então o que a gente vê é isso. A gente passa a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Porque se você quer logo, você quer se aproximar cada vez mais rápido da morte. Vida acontece todo dia e poucas vezes a gente parece que se dá conta disso, porque o que separa o nascimento da morte é o tempo. E o que é vida? É o que fazemos no tempo compreendido entre o nascimento e a morte. Isso é a nossa experiência. Então, esperar pelo tempo, a espera pelo tempo, essa ansiedade em relação ao tempo, é uma ansiedade que a gente luta contra nós mesmos. E aí a gente finaliza
com uma metáfora chamada bilhete de plataforma, que é o nome de um livro de um médico chamado Derek Doyle, onde ele metaforiza para a gente o fato da gente estar diante do cuidado de quem se despede dessa vida, como um amigo que se despede de um viajante na plataforma de embarque. A gente acompanha seus últimos momentos, a gente cuida com amor e competência de seu embarque e ajuda ele a ter um tempo de dignidade durante a despedida. A gente não vai conseguir frear o trem, a gente não vai conseguir frear o embarque, a gente pode permitir com que a bagagem dele seja jogada de maneira indigna dentro do trem, que ele sente em qualquer lugar, que ele vá de maneira desconfortável, que ele vá de maneira desamparada, que ele vá de maneira triste e abandonada, ou a gente pode lutar e a gente pode fazer o papel daquele que tenta de tudo para transformar essa última viagem numa viagem digna durante a despedida. E aí, o que a Ana conclui, e acredito que seja o último slide, é que no meu trabalho, a minha busca é responder a uma única pergunta: o que eu posso fazer para aquela situação ser menos dolorosa, o menos difícil possível? O que é que eu tenho que aprender para estar lá ao lado dessa pessoa que está morrendo e fazer com que aquilo seja vivido de uma forma muito menos sofrida do que se eu não tivesse presente? Ou seja, como ela pode fazer sentido na presença dela ao lado de uma pessoa que está morrendo, de forma que aquela situação da perda seja menos dolorosa e menos difícil. Enquanto as pessoas não olharem para a morte com a honestidade de perguntar a ela o que há de mais importante sobre a vida, ninguém terá a chance de saber da resposta. Por isso que quando a gente fala que a morte é um dia que vale a pena viver, a gente não está dizendo que a morte é um dia que vale a pena morrer. O que a gente está querendo dizer é que a gente precisa ter honestidade de perguntar a nós mesmos e a essa pessoa o que há de mais importante sobre a vida, e aí sim a gente descobre a resposta. Na próxima semana, a gente se reúne para falar dos zumbis existenciais, falar dos riscos ou não de contar a quem está morrendo a verdade, algumas observações sobre a contemplação da morte e a dimensão espiritual do sofrimento humano. Deixa eu tentar fechar aqui. Bom, estamos aqui então. Temos tempo alguns comentários ainda. Quero agradecer Sim, o livro tem uma riqueza muito grande. Eu vou tentar trazer alguns comentários. Acho realmente modificou muito a minha forma de olhar para esses dias que a gente vê. E eu, como pediatra, eu não lido diretamente com aquele que vai morrer, com essas expressões todas, que um recém-nascido não expressa dessa forma a sua história. Mas realmente a ideia de resgatar a dignidade de morrer é impressionante.
Sem comentários. O tabu de falar da morte que a gente precisa se livrar. Sim, a prece é uma ferramenta que nos foi bom. A forma mais rápida de adquirir o livro, através das livrarias virtuais atualmente, né? Existem várias formas acredito que é virtual mesmo. A mais rápida é um e-book, né? Você baixa ele e lê através dos leitores digitais. Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todos, né, por compartilhar essas impressões. A gente vai interromper as transmissões aqui por conta da pregação que vai ter agora às 10 horas. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.